Amém, Senhor. Ainda de pé, presbítero Emanuel, por favor. Fique à vontade. Graças a Deus. Cumprimento a todos nessa noite. Oi? Cumprimento a todos os presentes nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Quero dizer nessa noite mais uma vez, sem querer ser repetitivo, que é um prazer imenso estar mais aqui uma vez nesse lugar. Se não estiver na memória, deve ser já a quarta ou a quinta vez que venho aqui. E é sempre um prazer imenso vir a esse lugar, onde desde a primeira vez que eu vim, senti a presença de Deus, um povo alegre, cheio da presença de Deus, que me recebeu todas as vezes que aqui estive muito bem, me abraçou. E eu quero dizer que é um prazer imenso estar aqui, né? Como a grande maioria sabe, estou vindo de Minas Gerais ali, onde moro desde o ano 2015. Estou ali me estabeleci, Deus nos abençoou, compramos ali um terreno, uma casa, e também estamos ali servindo a Deus ali, né? Agora, recentemente, me foi confiado, acho que nem comentei com o pastor Moisés, né? O pastor, o dirigente lá da região, porque eu não sei como é que se trabalha aqui em Nilópolis, mas lá, como campo de Resende, né? O pastor Moisés conhece o pastor presidente do campo lá, Davi Cabral Júnior, o campo é muito extenso, campo de Resende. Então, lá eles dividem, para que haja uma melhor administração, eles dividem por regiões. E a nossa região, no alto da Serra de Mauá, é a região 5. E o atual coordenador da região nos convidou para uma responsabilidade, para estarmos assumindo lá um ponto de pregação, e tem sido uma bênção, um desafio, mas tem sido uma bênção. Para os irmãos terem ideia, no primeiro culto, já houve um retorno para Cristo Jesus. E nós ficamos alegres porque no último domingo eu estive numa igreja, antes de vir aqui fazer uma surpresa ao meu amigo, e eu falava naquela igreja ali que nós nada mais somos do que cooperadores do reino de Deus. É o que o apóstolo Paulo vai dizer. Cada um de nós somos nada mais do que cooperadores do corpo de Cristo. E aí, na sequência ele vai dizer, Paulo plantou, Apolo regou, mas é ele, sempre ele, para a glória dele, é ele quem dá e continua dando o crescimento à sua obra. Amém, irmãos? Então, deixa aqui a minha palavra de gratidão pelo espaço, pela oportunidade de estar mais uma vez com vocês. E vamos agora ao que de fato interessa. Abra, por favor, a sua Bíblia comigo, no livro de 1 Reis, capítulo de número 21. Nós estaremos lendo somente os 3 primeiros versículos e que Deus possa, por misericórdia, falar através dos nossos lábios para a glória do seu nome e para a edificação dos santos que aqui estão reunidos na noite desse dia. 1 de Reis, capítulo 21, a partir do verso 1. Quantos acharam, digam amém? Amém. Então vamos ler para ganharmos tempo. E sucedeu, depois destas coisas, tendo Nabote, o Jeslita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo, dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe, guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Amém, queridos? Assentai-vos dizendo glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Queridos, o livro de 1 Reis, ele foi escrito num período bastante crítico da história de Israel. Acredito eu ser do conhecimento de todos que, numa certa ocasião, na antiga aliança, o povo de Israel havia sido levado cativo para a Babilônia, em decorrência dos seus próprios pecados.
Porque Deus, antes de punir alguém, Deus, antes de castigar alguém, Deus, ele fala. Deus, ele chama atenção. Deus, ele tenta trazer para próximo, até que Deus, ele execute o seu juízo. Para podermos dar um exemplo do que digo, Hebreus capítulo 1, o escritor anônimo da carta, ele vai dizer que, havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais por meio dos profetas, nesses últimos dias, ele nos tem falado por meio de seu Filho Jesus Cristo. Então, Deus, antes de executar juízo, Deus, antes de fazer algo, ou seja bom ou seja ruim aos nossos olhos, Deus é um Deus que fala e fala muito. Então, 1 Reis, quando é escrito, ele é escrito num momento crítico do povo de Israel. Israel, nessa ocasião, estava cativo na Babilônia. E o propósito do livro é deixar registrado para conhecimento do povo que estava lá nessa ocasião, o porquê eles estavam lá. Quais os motivos pelo qual eles foram levados para lá. Porque Deus permitiu que eles fossem para lá. E quem foram os agentes que muito contribuíram para que o povo de Israel chegasse a essa condição. Precisamos nos lembrar que a nação de Israel, tanto no período em que o reino estava unido, como também no período em que o reino se dividiu entre reino do norte e reino do sul, foram muitos homens ímpios que governaram a nação. Foram muitos homens ímpios que, estando eles assentados sobre o trono, ao invés de conduzirem o povo para próximo de Deus, eles afastaram o povo para longe de Deus. E isso foi acumulando pecado sobre pecado, até que Deus não teve outra saída, a não ser permitir que o povo ele fosse levado para a Babilônia. Porque há quem pense que Deus ele é um Deus que tolera tudo. Assim como você tem um limite na sua paciência. Estou falando aqui com algumas mulheres que certamente são mães. E tem ocasiões em que o filho apronta tanto, em que chega um momento que a mãe fala, já estou por aqui com você. É assim ou não é? Deus também ele tem paciência. E a Bíblia vai nos dizer que um dos homens que mais contribuíram para que o povo de Israel fosse parar na Babilônia foi Acabe. Acabe foi um dos homens, se não o pior governante de Israel. Aquele homem, ele foi um dos piores governantes de Israel. Um dos homens que mais contribuíram para que o povo se afastasse de Deus. Um dos homens que mais contribuíram para que Deus, em muitas ocasiões, acendesse a sua ira contra o povo. Acabe, juntamente com a sua mulher, patrocinava o mal, patrocinava o pecado, patrocinavam falsos profetas, tinham prazer na idolatria. E o texto que nós acabamos de ler nessa noite vai citar exatamente este homem maligno que tinha por nome Acabe. Texto do capítulo 21, que nós abrimos e lemos há pouco, vai dizer que Acabe, ele morava em um palácio. E ao lado de seu palácio, aonde ele residia com todo luxo, com todo o glamour, com toda a pompa, com toda a riqueza, morava um homem simples, porém temente a Deus.
morava um homem simples, porém que tinha temor a Deus, compromisso com Deus, andava em sinceridade para com Deus. E isso é importante. Você pode ser simples, você pode ser humilde, ter uma vida modesta, mas o que importa para Deus não é o que você tem ou o que você não tem, mas é o modo de vida que você leva. É a sinceridade com que tu anda diante de Deus. É a forma como você trata os teus semelhantes. É a forma justa como você trata o teu próximo. É a verdade com que você procura andar diante de Deus. E o texto vai dizer que Acabe, sendo vizinho desse homem que tinha por nome Nabote, Acabe ele vai ver uma vinha. E Acabe ele vai fazer uma proposta que, no mínimo, é uma proposta indecente. E por que digo que a proposta de Acabe a Nabote é uma proposta que, no mínimo, eu posso chamar de indecente? Porque capítulo 17 do livro de Deuteronômio diz que todo o rei, quando se assentava sobre o trono, ele deveria ter uma cópia da lei de Moisés, para que ele pudesse ter ciência do que ele poderia fazer ou não poderia fazer, até onde ele poderia ir ou não, quais eram seus limites como rei, e como ele deveria proceder para com o povo. E Acabe, ele vai fazer uma proposta a Nabote. O texto diz que Nabote, ele tinha uma vinha. E o texto é muito claro ao dizer que aquela vinha que Nabote, ele tinha, era a herança dos seus pais. Certamente Acabe sabia que a lei de Moisés, livro de Números, livro de Levítico, diziam que uma herança ela não poderia ser dada. Uma herança ela não poderia ser vendida. Mas uma herança ela devia ser preservada e passada de geração em geração. Certamente Acabe ele sabia disso. Mas pessoas malignas, preste bem atenção nisso, pessoas malignas como Acabe, pessoas malignas como Jezabel, sua esposa, pessoas malignas como os muitos reis que Israel teve no passado, não estão preocupados em fazer o certo, não estão preocupados em obedecer, em observar a lei de Deus. Mas pessoas malignas como Acabe estão preocupadas unicamente em fazer tudo o que eles puderem para poder alcançar os seus objetivos. Ainda que tenham que passar por cima de alguém, ainda que tenham que tirar a vida de alguém, mas eles não medem esforços para poder alcançar os seus objetivos. Mas pense num cabra macho, pense num cabra arretado, pense num cabra de disposição. Esse cabra se chama Nabote. Porque não era comum, irmãos, se você pegar as Escrituras e desfolhá-la, você vai ver que não era comum uma pessoa rejeitar um pedido de um rei. Uma das coisas mais fáceis era um rei ter alguém se dobrando diante dele e cedendo a ele um pedido. Mas a pessoa, quando ela tem o Espírito de Deus, ela é diferente. Vamos lembrar de João Batista? A Bíblia diz que Herodes estava em pecado, estava em adultério.
E João Batista, que era tão cabra-macho como Nabote, ele no meio do povo, ele chama a atenção de Herodes e manda Herodes deixar aquela mulher porque não era lícito possuí-la. Porque essa coragem, ela não vem de nós mesmos, mas essa coragem, ela vem de Deus. Disposição para fazer o certo vem de Deus. O poder, a convicção para enfrentar os mais poderosos homens da terra, ele vem de Deus. É produzido pelo Espírito que habita em você, que habita em mim e que habita na sua igreja. O apóstolo Paulo vai dizer que há um tesouro que faz morada em vasos de barro. Esse tesouro é o Espírito Santo. E o vaso de barro sou eu e sou você. Nabote, ele resiste ao pedido do rei. E ele se rejeita a fazer aquilo que era contrário a Deus. Observe comigo no versículo 3. Após Acabe, ele fazia aquele pedido indecente. Observe qual foi a resposta de Nabote para ele. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Observe que, primeiramente, Nabote, ele coloca Deus. Há no coração de Nabote temor a Deus. Temor de pecar contra Deus. Contra a santa lei de Deus. E em segundo plano, Nabote, ele vai citar os seus pais. Porque existem coisas, irmãos, que têm valores. Existem coisas que têm valores financeiros. Vivemos num mundo capitalista. É costume, é hábito das pessoas fazerem negócios, comprar, vender, adquirir, passar à frente. Mas existem coisas que têm valor sentimental. E existem coisas também que têm valor espiritual. E Nabote, depois de mencionar Deus, que sempre precisa vir em primeiro lugar, ele vai lembrar dos seus pais. Ele menciona Deus porque a lei dizia que não se devia vender herança, não se devia emprestar herança, mas a herança precisava ser conservada e passada de geração em geração. E depois Nabote, ele vai falar dos seus pais. E aí ele vai falar, ao mencionar seus pais, de consideração. Ele vai falar de respeito. Ele vai demonstrar indiretamente o valor sentimental e o valor espiritual que havia naquele algo. E o que nós estamos falando aqui, irmãos, é muito importante. Porque pela sua valentia, pela sua dedicação em preservar a herança que ele havia recebido dos seus pais, o texto, se nós formos ler o texto até o seu final, o texto vai dizer que por causa daquela herança, por causa daquela vinha, Nabote, ele vai perder a sua vida. Porque depois de receber aquela notícia negativa de Nabote, Acabe, ele volta para cá desgostoso. Não come pão e nem bebe água. Jezabel, sua esposa, vai vê-lo daquela forma e vai fazer uma trama maligna para tirar sangue inocente. Vivemos tempos, irmãos, em que se não valoriza mais aquilo que Deus ele deu. Vivemos tempos em que é muito raro nós vemos atitudes como a atitude de Nabote. Vivemos tempo
em que o espiritual, ele perdeu o seu valor. E nós precisamos pensar nisso, porque isso é muito sério. Existem coisas que nós até podemos negociar. Existem coisas que nós podemos até vender e até comprar, porque isso é normal, porque vivemos no mundo capitalista. Mas existem coisas que são inegociáveis. Existem coisas que não se pode nem passar na nossa cabeça nós comprarmos ou nós vendermos. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo de inversão de valores, aonde aquilo que nós aprendemos que outrora era certo, infelizmente hoje é tido como errado. E coisas que nós outrora aprendemos que eram erradas, hoje em dia é tidas como certo. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Quando eu preparava essa mensagem, acredito eu que o Espírito de Deus me trazia à memória o ano que vem, 2026. Ano que será decisivo para a nossa pátria. Ano de eleições. Ano em que cada um de nós precisará mais uma vez exercer a nossa cidadania, ir às urnas e debaixo de muita oração, debaixo de muita sabedoria, debaixo de muita graça, debaixo de muita direção de Deus, precisaremos ir às urnas para poder eleger o nosso novo presidente, para poder eleger os novos deputados, senadores, para poder governar essa nação. E, infelizmente, irmãos, em época de eleição, é uma época que muitos cristãos, infelizmente, se vendem. Esquecem de quem são, esquecem de quem servem, esquecem de quem um dia entregaram a vida e vendem o seu voto. E juntamente com o voto vai o seu caráter. Juntamente com o voto vai os seus princípios. Porque algo inegociável em nós, irmãos, como cristãos, é caráter e é princípio. Porque o crente verdadeiro precisa ter princípios. O crente verdadeiro precisa ter caráter. E, infelizmente, ao contrário da atitude de Nabote, em ano de eleição, muitos cristãos se deixam levar pela onda da multidão, se deixam levar pela onda do mundo, se esquecem de quem são e se vendem por dinheiro, se sujam na onda do mundo, se esquecendo de que há um Deus que contempla tudo o que acontece sobre a face da terra. A Bíblia nos diz, irmãos, que o guarda de Israel, ele está assentado sobre um alto e sublime trono. Ele não dorme, ele não tosqueneja, mas ele vê tudo o que acontece sobre a face da terra. Mas nós, enquanto como igreja, nós, enquanto corpo de Cristo, precisamos nos preservar. Não podemos negociar princípios. Não podemos negociar valores. Precisamos preservar aquilo que Deus nos deu. Porque não há nada mais importante do que aquilo que Deus nos deu. Porque a Bíblia nos diz, irmãos, que tudo aquilo que há no mundo é passageiro. O mundo passa. A sua concupiscência passa. Mas aqueles que guardam a palavra do Senhor, aqueles que guardam a herança do Senhor, aqueles que guardam e preservam aquilo que receberam de Deus, esses permanecem para sempre. Quantos podem dar um glória a Deus nessa noite? Quantos negociando, irmãos, a sua família? Eu sou uma pessoa
que eu costumo muito, pastor Moisés, ver noticiário. Há pessoas que demonizam os telejornais pelo fato de haver muita violência, muita criminalidade. Mas eu costumo dizer, irmãos, que o cristão, ele não pode ficar alienado em relação às coisas que estão acontecendo no mundo. Nós precisamos estar atentos, procurando saber o que acontece no Brasil e no mundo, até para nós podermos estar orando, intercedendo pelo nosso país, intercedendo pelo mundo. Irmãos, um dos lugares hoje mais difíceis de você colocar o seu filho é dentro de uma escola, é dentro de uma faculdade. Porque, infelizmente, espero que aqui não haja nenhum político, porque não uso o púlpito da igreja para poder falar de política. Mas, infelizmente, as instituições educacionais, as escolas, a faculdade, elas foram tomadas de assalto pela esquerda, e não somente no Brasil, e em muitos lugares do mundo. E quando nós, irmãos, não temos a preocupação na nossa casa de instruir os nossos filhos nos retos caminhos do Senhor, nós também estamos fazendo negócio com o mundo. Porque se você não fortalece os teus em casa, os nossos filhos acabam se tornando presas fáceis lá fora. Presas fáceis na mão do inimigo. Presas fáceis na mão de Satanás. O apóstolo Pedro ele vai dizer que Satanás, o inimigo de nossas almas, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a que possa tragar. O salmista Davi, ele diz que os teus filhos, que os nossos filhos, são herança do Senhor. Então você precisa cuidar bem, você precisa proteger dos ataques externos, você não pode negociar os teus filhos, a tua casa, a tua família. E uma das melhores formas, irmãos, de nós protegermos a herança que o Senhor nos deu, que são os nossos filhos, a nossa casa, é instruindo-os no caminho do Senhor. O rei Salomão ele vai dizer: instrua o menino, porque amanhã mais tarde ele não se desviará para o mal. Instrui os teus filhos, porque certamente o inimigo de nossas almas não irá tragá-lo. Escola e faculdade hoje, irmãos, virou hoje um trono de Satanás. Lá na igreja onde eu sirvo ao Senhor no Alto da Serra, eu costumo dizer que já faz de muito tempo que escola deixou de ser lugar de ensinar somente matemática, português, geografia, história. Escola hoje tenta inculcar na cabeça dos nossos filhos que o comunismo é bom. Regime que já matou mais de 100 milhões de pessoas na história da humanidade. Escola hoje tenta inculcar na cabeça dos nossos filhos que ele pode ser o que ele quiser, que ele pode ser menina ou menino, ideologia de gênero maligna, mas há poder no sangue de Jesus. Guarde aquilo que Deus te deu. Proteja aquilo que Deus te deu. Não negocie com o mundo, com Satanás, aquilo que Deus te deu. Mas guarda e proteja para que Satanás não te roube. Quando negociando a fé, irmãos, quando negociando o altar, eu estou aqui hoje com a honra de estar ministrando ao povo de Deus. E isso para mim já basta, somente a honra de estar aqui já basta. Mas hoje quantos homens malignos que negociam o altar, que dão preço para estar no altar, para ministrar ao povo de Deus, que fizeram da casa de Deus
do altar consagrado ao Senhor, balcão de negócios. O que é de Deus não se negocia. O que é de Deus nós somente administramos. Porque a palavra do Senhor nos fala, irmãos, que nós somos despenseiros da graça de Deus. Nós somos despenseiros dos negócios de Deus. O ministério que Deus me deu não é meu, mas eu somente sou um despenseiro. A igreja que está aqui não é do pastor Moisés, mas ele é somente um despenseiro. E ele precisa cuidar, ele precisa zelar, ele precisa proteger para um dia apresentar ao Senhor. Não se pode fazer negócio com aquilo que não é nosso. Não podemos colocar preço naquilo que não é nosso. Não podemos vender aquilo que não é nosso. Mas que recebemos por misericórdia para sermos somente despenseiros da graça de Deus. Quantos estão entendendo essa mensagem aqui nessa noite de graças a Deus? Precisamos entender esse negócio. E se necessário for, ter que colocar nossa cabeça na guilhotina, como Nabote e muitos outros, que assim seja. Porque existe algo muito melhor nos esperando daqui a pouquinho. O apóstolo Paulo diz que aquilo que os olhos não viu, aleluia, aquilo que o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aquele que os amam. E que dia glorioso será aquele, quando precisaremos nos apresentar diante do Senhor, e Deus vai mostrar para você a tua fidelidade. Deus vai te chamar e falar: entra no gol do teu Senhor, porque tu foi fiel. Entra no gol do teu Senhor, porque tu preservou a herança que eu te dei. Entra no gol do teu Senhor, porque aquilo que eu te dei você não negociou. Alguns vão ouvir que até deram a vida por aquilo que Deus confiou nas mãos e receberão galardões da parte do Senhor. Irmãos, os tempos que estamos vivendo são difíceis. Nunca houve na história da humanidade tempos tão difíceis como o que nós estamos vivendo hoje. Mas nós precisamos ser valentes. Nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos guardar aquilo que o Senhor nos deu. Nós precisamos proteger aquilo que o Senhor nos deu. A fé que Deus nos deu, você precisa guardar. Judas, na carta que ele escreveu, ele vai dizer que nós devemos batalhar pela fé que um dia foi dada aos santos. Sem fé ninguém irá entrar no céu. Uma das coisas mais importantes que Deus nos deu é a nossa fé. Eu gosto muito de um texto que o escritor anônimo da Carta aos Hebreus, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E a fé é uma das coisas que Satanás mais tenta roubar de nós. Foi um dos mais importantes presentes que Deus nos deu, é a nossa fé. Lembra daquela parábola que Jesus ele contou do semeador? O semeador saiu a semear. E a semente, ela caiu em diversos tipos de solo. Há um solo em que ela caiu, mas veio uma ave do céu e comeu a semente, que simboliza o coração do homem. E aquele homem que outrora tinha essa semente da fé no seu coração, ele perdeu aquela semente. Mas que Deus, Ele nos guarde. Que Deus, Ele nos preserve.
Que Deus nos dê força, que Deus nos dê graça, para poder guardar a herança do Senhor. Meu irmão, não negocie aquilo que Deus te deu, mas proteja como um bom despenseiro aquilo que Deus confiou em suas mãos. Ainda que te seja necessário sofrer, ainda que te seja necessário ser perseguido, ainda que queiram colocar a tua cabeça na guilhotina, não faça negócio com aquilo que Deus te deu. Seja o Nabote do século 21, da geração que aguarda o arrebatamento. Preserve a herança. Preserve o que é de Deus. Guarde o que é de Deus, como você guarda aquilo que é teu. E assim Deus, Ele vai se agradar de você. E naquele grande dia, você e eu, e todo o povo do Senhor espalhado sobre a face da terra, ouviremos as seguintes palavras: servo bom e fiel, aleluia, entra no gozo do teu Senhor. Fidelidade, irmãos, tem recompensa. Preservar e guardar aquilo que Deus nos confiou, haverá uma grande recompensa para nós. Que Deus te abençoe, viu? Que Deus abençoe a sua igreja. Quero dizer mais uma vez que foi um prazer imenso estar aqui. O ano está se findando. Quero crer que foi um ano de muitas lutas, de muitas dificuldades, mas também de muitas bênçãos. Quantos foram abençoados nesse ano? Diga graças a Deus. E que o ano vindouro, você continue sendo fiel, continue sendo dedicado ao Senhor. Lutas virão, porque se não houverem lutas, a palavra de Deus cai por terra, porque Jesus falou que no mundo nós teremos aflições. Mas permaneça firme, porque Deus é contigo. E Deus será conosco até a consumação dos séculos. Pastor Moisés, muito obrigado por mais uma vez, mais uma oportunidade, foi um prazer imenso ter entrado mais uma vez por essas portas, ter conhecido o Senhor. Que Deus continue abençoando a sua igreja. E assim eu agradeço a oportunidade e retorno o microfone ao Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe o presbítero Emanuel e trouxe essa palavra de alerta, irmãos. É um texto assim agradável a leitura dele, embora quase ninguém viva pregando sobre esse texto, né? Mas sobre a negociação daquilo que é importante. Tem tanta gente que não valoriza mais o que tem que ser valorizado. Aí você diz assim, mas ele perdeu a vida. Perdeu a vida, mas não perdeu, irmãos, a hombridade. Não perdeu o caráter, não perdeu a salvação. Deus depois deu a paga, tanto a Acabe quanto a Jezabel, por causa daquela vinha que eles tomaram à força. Sabe, irmãos, existe um texto na Bíblia, que foi citado aqui nas entrelinhas, né? Para a gente guardar o que nós temos, e Jesus, com muitas propriedades, ele disse assim, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você recebeu de Deus por herança. E quantas pessoas não guardam mais, como foi dito aqui, negocia por qualquer coisa, porque Satanás, irmãos, ele é muito astuto, ele não se conforma de Deus ter te dado. Ele diz, eu posso te dar. Ele fez isso com Jesus, não fez isso com Jesus? Ele queria trocar o que Deus deu a Jesus por algo maior, como ele falou com Nabote, né? Usando Acabe. Olha, eu tenho uma vinha melhor. Ou se ele já tem uma melhor, para que ele quer? Porque está do lado da minha casa, né? Na verdade, ele só queria mesmo prejudicar o servo do Senhor.
Mas o servo do Senhor, irmãos, foi fiel até o fim. Mesmo que nós tenhamos algum aparentemente prejuízo, irmãos, não troque aquilo que Deus te deu. Não troque a sua bênção por nada. Isso aí já é um exemplo que já teve na Bíblia no início, quando Esaú trocou o seu direito de primogenitura por um prato de comida. Um prato de comida. Depois, quando foi pedir a bênção, seu pai não tinha mais bênção para ele, e a Bíblia diz que Esaú, sabe como a Bíblia chama Esaú? Por causa daquela troca, o profano Esaú. É muito triste, irmãos, é muito triste não ser conhecido por Deus, não ser reconhecido pelo Senhor. Então, guarda o que tens, guarda essa palavra de hoje no seu coração. Meus irmãos, nós vamos ficar de pé para orar.